Prezados e prezadas, nós trataremos hoje do conceito de direito tributário. O conceito de direito tributário é o ponto inicial deste nosso estudo, de nossa jornada. Bem, do que trata o direito tributário? Nós vamos pegar breves e bem poucas referências a este conceito. Nós tentaremos, apesar da brevidade, termos uma certa profundidade em relação à sua análise. O primeiro conceito que nós gostaríamos de apresentar é de um autor clássico em direito tributário, Giannini. Giannini é talvez um dos autores mais importantes em direito tributário em nosso século e talvez um dos mais importantes na consagração do direito tributário em terras brasileiras. Ele foi adotado por diversos autores, mas principalmente pelos grandes artífices do nosso Código Tributário Nacional, como Rubens Gomes de Souza. Ele foi estudado por Amílcar Araújo Falcão, por Geraldo Taliba, e é um dos autores relevantes para a nossa análise. Então, como ele possui essa estatura destacada, vamos iniciar a nossa jornada, os nossos estudos, pelo conceito de direito tributário, conforme Giannini. Para Giannini, o direito tributário é aquele ramo do direito administrativo que expõe os princípios e as normas relativas à imposição e à cobrança dos tributos e analisa as consequentes relações jurídicas entre os entes públicos e os cidadãos. Esse conceito inicial de direito tributário merece ser aperfeiçoado. Alguns pontos nós poderíamos, com todo o respeito e a respeitosa crítica, apresentar. É muito fácil fazer uma crítica ao conceito de um autor depois que ele a formulou e construiu quando não existiam conceitos. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é honrar Giannini, o mestre que nos trouxe conceitos fundamentais à nossa disciplina, trazendo, porém, alguns pontos que merecem ser destacados e aprimorados. Para nós, hoje, o direito tributário não é mero ramo do direito administrativo, nem do direito civil e nem do direito financeiro. Na época, havia uma grande inovação na concepção de Giannini, que destacava que o direito tributário não era parte do direito civil e o estudo do tributo não era um estudo das obrigações ex lege, mas que o tributo era um fenômeno novo, autônomo e que merecia um estudo especial. Portanto, o conceito de Giannini avançava muito perante sua época. Avançava além ao propor que o direito tributário era um ramo do direito administrativo, que é aquele conjunto de normas e de estudos sobre o direito público da administração. Em nossa concepção, nós devemos avançar entendendo que o direito tributário é mais do que um ramo do direito administrativo. Ele assume áreas de autonomia perante este e é parte do direito constitucional. Ele expõe não apenas os princípios e normas, mas também os direitos e deveres fundamentais. Cabe aqui uma ressalva de que a moderna teoria normativa não se apresentava com toda a sua complexidade no momento de redação de Giannini. Nós podemos, inclusive, afirmar que os princípios são uma espécie de normas. E, portanto, o que o direito tributário estudaria seriam as normas jurídicas que englobariam os princípios e as regras. Mas, para nós, o direito tributário é mais do que o mero estudo das normas. É o estudo dos direitos e dos deveres, desse sistema de direitos e deveres. E ele não verifica apenas a imposição e a cobrança dos tributos, mas, especialmente, os reflexos e consequências dessa relação tributária. Um outro conceito que nós gostaríamos de destacar, também novamente com uma justa homenagem, é o conceito do professor Paulo de Barros Carvalho. O professor Paulo de Barros Carvalho é um destacado autor da Escola Paulista de Direito Tributário, conceituado autor do construtivismo metódico axiológico, e ele traz essa concepção do construtivismo lógico, semântico, de uma maneira muito especial. O seu
modelo de análise evoluiu durante várias fases até chegar ao que é conhecido como construtivismo lógico-semântico. E ele possui diversas obras de destaque que nós poderíamos citar, dentre as quais Direito Tributário, Fundamentos da Incidência da Norma Jurídico-Tributária, ou Direito, Método e Linguagem. Direito Tributário, Método e Linguagem. Mas queríamos destacar aqui, especialmente, o conceito de direito tributário por parte desse autor, que é um autor que merece as nossas mais elevadas conceituações e os nossos mais elevados louvores em função da cientificidade da apresentação que esse autor nos traz. Diz o professor Paulo de Barros Carvalho que o direito tributário positivo é o ramo didaticamente autônomo do direito, integrado pelo conjunto de proposições jurídico-normativas que correspondem direto ou indiretamente à instituição, arrecadação e fiscalização dos tributos. É um conceito, como podem ver, muito trabalhado. Ele traz uma lapidação fundamental, uma meditação fundamental entre cada um dos elementos que aqui estão escritos. Nós podemos enxergar aqui um trabalho profundo, denso, em cada palavra que se encontra nesse conceito, uma obra realmente de um artífice. E cabe somente louvar esse esforço alcançado. Em nossa modesta opinião, nós precisamos avançar em alguns elementos. Esse é um conceito muito importante sobre o direito tributário, mas ele não nos traz algumas questões que são candentes. Por exemplo, a questão da Constituição. O direito tributário está no centro do direito constitucional e dos direitos e deveres constitucionais. Se ele está no centro desses conceitos, isso deve transparecer no conceito, em nossa opinião. Segundo elemento, se ele trata de direitos e deveres, os direitos e deveres devem estar explicitados em um conceito que seja preciso. Por outro lado, há uma finalidade pública na tributação que, na prática, nós encontramos em qualquer discurso jurídico, seja numa mera sentença ou numa sentença, num acórdão, numa peça, numa norma jurídica, todos eles traduzem um objetivo geral, que é o financiamento dos direitos fundamentais em uma sociedade democrática. Portanto, o direito tributário e o seu conceito no nosso tempo deve refletir estes elementos. Com base nessas características, nós entendemos que existem diversos conceitos em matéria tributária, diversos conceitos sobre o direito tributário, que vêm e podem ser expressos por diversos autores, como Giannini, como Alessi, como Rubens Gomes de Souza, Giraudo Ataliba, professor Paulo de Barros Carvalho, professor Roque Carrasa, professor Sacha Calmon, Navarro Coelho, professora Isabel Derzi. E nós podemos citar aqui uma pleiade de grandes autores que escreveram sobre o direito tributário e que mereceriam o nosso mais elevado elogio pelo trabalho que alcançaram. Destacamos apenas dois dentre os mais diversos autores que poderiam ser aqui louvados. É uma escolha difícil e nós escolhemos porque representaram esforços desmedidos em suas épocas. Em nossa opinião, é preciso um conceito um pouco diferente. Portanto, nós aqui apresentamos esse conceito com toda a modéstia e humildade e sujeito à mais severa crítica da doutrina. Sabemos que todo conceito apresentado deve passar pelo crivo e pelo teste profundo da crítica pública. E, portanto, com toda a modéstia possível, apresentamos um conceito a ser lapidado, a ser martelado, a sofrer a marreta da crítica pública, para que ele, ao fim, alcance uma forma mais adequada. Em nossa opinião, o direito tributário é o ramo do direito constitucional, que estuda o sistema de direitos e deveres fundamentais relativos ao financiamento da esfera pública por meio do pagamento de tributos, com base em valores públicos. Este é o nosso conceito. Quais são os elementos deste conceito? Este conceito possui alguns elementos. O primeiro, que o direito tributário é parte
do direito constitucional. Ele está no centro, no âmago do direito constitucional, ou seja, do sistema que estabelece competências, direitos e deveres, que estabelece a estrutura do poder, mas também é uma carta de direitos. Estabelece uma estrutura de competências e de limitação de competências. Este equilíbrio entre o poder fiscal e as limitações ao poder fiscal são expressas no texto constitucional. Essa luta imemorial, desde os tempos mais remotos, entre ordem e liberdade, transparece no texto constitucional e devem transparecer ou estarem subjacentes ao nosso conceito. Segundo, o direito tributário estuda o sistema de direitos e deveres fundamentais. O direito tributário, ele surge não na antiguidade, com elementos iniciais e ainda muito primordiais, mas ele surge na época dos direitos. Ele surge com a Magna Carta, com a consagração dos direitos, com a cisão entre a esfera pública e o indivíduo, com a cisão entre o patrimônio social, público, e o patrimônio individual, entre o financiamento por meios arbitrários, desmedidos, e o financiamento por meio do consenso e da entrega voluntária e social de parcela da riqueza apropriada individualmente ao financiamento da esfera pública por meio de uma decisão coletiva. Ele surge na luta que leva da vassalagem à cidadania. Ele surge com a luta que diz que não haverá tributação sem decisão individual em um órgão coletivo. No taxation without representation. Não haverá tributação sem decisão representativa. Essa ideia de que existem direitos fundamentais contra o Estado, como o direito à liberdade, à auto-organização dos negócios, à segurança jurídica, ao não confisco, à não tributação do mínimo existencial, convivem lado a lado com a ideia de que nós devemos financiar de modo auto-organizado, em uma sociedade democrática, os direitos fundamentais. Eles tratam, portanto, em uma sociedade democrática, do objetivo de financiamento desses direitos fundamentais, por meio, não do confisco, do empréstimo forçado, da inflação, dos contratos públicos desmedidos, mas por meio do pagamento de tributos, como meios escolhidos pela sociedade ao financiamento dessa esfera. Portanto, a divisão dos encargos em sociedade deve respeitar critérios na busca de uma justiça fiscal. Logo, a tributação traz em suas normas valores públicos fundamentais. Por isso, cremos que um conceito de direito tributário fundamental deve abarcar esses elementos. O direito tributário é o ramo do direito constitucional que estuda o sistema de direitos e deveres fundamentais relativos ao financiamento da esfera pública por meio do pagamento de tributos com base em valores públicos. Haverão sociedades que farão um esforço maior em alcançar um modelo democrático nessa imposição. Outros sistemas estabelecerão um foco sobre os deveres e não tanto sobre os direitos fundamentais do contribuinte. Mas a história tem demonstrado que essa tensão entre deveres e direitos fundamentais traduzidos em normas jurídicas é o que faz a riqueza do nosso objeto de estudo, que é o direito tributário. Muito obrigado.